Fala galera, TV Verdão Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Fernando Praz não foge da pergunta e escolhe entre o goleiro Marcos e Rogério Ceni. Durante uma participação no podcast Benjamin Murcho, Fernando Praz foi submetido a uma verdadeira prova de fogo pelo entrevistador Benjamin Beck. O apresentador colocou o ex-goleiro em uma encruzilhada ao perguntar diretamente: está no penhasco Rogério Ceni e Marcos, quem você salva? Praz, sem hesitar, respondeu com humor, mencionando o contrato de Marcos. Benja persistiu na pergunta, mas Praz optou por não escolher entre os ícones do Palmeiras e do São Paulo. Benjamin Beck então questionou se Marcos foi um goleiro melhor que Rogério Ceni. Praz, com sua habitual ponderação, destacou que o trio de goleiros mais equilibrado foi o da Copa do Mundo de 2002, onde cada um tinha suas próprias características. Ali tu jogava a camisa pra cima e cada um com suas características. O Dida com aquela frieza, o Rogério com o jogo dos pés e o Marcos com a explosão. Estes três eram grandes goleiros, acrescentou Praz. Contratado pelo Palmeiras em 2012, Praz enfrentou o desafio de substituir o lendário São Marcos. Apesar da pressão, ele se destacou e conquistou títulos importantes, incluindo 2 Brasileirões, 2016 e 2018, uma Série B 2013, e uma Copa do Brasil 2015. Gamarra não fica em cima do muro e aponta os 6 maiores clubes do Brasileirão. O ex-jogador Gamarra marcou época no futebol brasileiro e se tornou ídolo de algumas equipes durante a sua passagem. Ídolo de Palmeiras e Corinthians, o zagueiro também possui passagens pelo Flamengo e pelo Internacional, além de gigantes europeus. Recentemente o zagueiro foi questionado pelo jornalista Tomer Savoia sobre quem são os maiores times do Brasil. Sem pipocar, assim como era em campo, o ex-jogador respondeu de uma vez por todas e apontou quem são os maiores. Durante dinâmica feita nas redes sociais do jornalista Tomer Savoia, Gamarra apontou os maiores times do Brasil. Sem surpresas, o ex-jogador citou os times que jogou, e ainda apontou mais 2 grandes equipes: Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos e Internacional. Cravou o ex-jogador, que havia sido questionado sobre 5 mas acabou dando 6 nomes. Mostrando seu respeito e admiração pelos clubes que atuou, Gamarra preferiu por eleger estes gigantes como os maiores do país, além de também prestar sua homenagem a outras 2 potências. Ao todo, o ex-capitão da seleção paraguaia atuou em cerca de 211 partidas por clubes do Brasileirão. Corinthians e Palmeiras foram os times em que ele teve a maior porcentagem de jogos. Paquetá aponta em qual posição o Palmeiras ficaria caso disputasse a Premier League. Durante uma entrevista concedida ao influenciador Fred Bruno, do Desimpedidos, o jogador Lucas Paquetá compartilhou suas percepções sobre as distinções entre o futebol praticado no Brasil e na Europa. Em um debate sobre o desempenho do Palmeiras, atual bicampeão nacional em competições internacionais, Paquetá destacou a força da equipe de Abel Ferreira, sugerindo que ela seria capaz de competir de igual para igual em um cenário como a Premier League. Questionado sobre em que posição o Palmeiras ficaria na Premier League, Paquetá respondeu com confiança: ficaria entre os 10 primeiros, afirmou. Ao discutir os aspectos que diferenciam o futebol brasileiro do europeu, Paquetá observou que, apesar da disparidade financeira, os gramados irregulares no Brasil representam um desafio adicional para os jogadores. Ele sugeriu que, se os gramados nacionais fossem de melhor qualidade, o futebol brasileiro poderia se aproximar ainda mais do nível visto na Europa. Se os gramados do futebol brasileiro fossem melhores, já iria igualar muito, tipo a velocidade do jogo, ressaltou o craque brasileiro. A Abel vai gostar? Palmeiras define se vai conseguir inscrever Rômulo na Libertadores. O técnico Abel Ferreira faz os últimos preparativos para a semifinal do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, 28, o Palmeiras recebe o Novo Horizontino, no Allianz Parque, em partida única. Será o encontro entre o meia Rômulo, ainda em ação pelo clube do interior de São Paulo, e seu futuro clube. Há um mês, o Palmeiras anunciou a contratação do jogador de 22 anos em um vínculo de 5 temporadas. Mesmo contratado por Abel, Rômulo, todavia, não vai medir esforços no duelo em sua nova casa. E muitos torcedores se perguntam se o meio-campista terá condições jurídicas de disputar a fase de grupos da Libertadores, que tem início antes da decisão do estadual. O portal Nosso Palestra trouxe a resposta. Rômulo entrará em uma lista provisória enviada pelo Alviverde à Conmebol na próxima sexta-feira, 29, data limite de inscrição para a primeira rodada da fase de grupos. Assim que o Novo Horizontino rescindir seu contrato,
Rômulo vai para a lista principal enviada à entidade. O Palmeiras poderá enviar a relação de até 50 nomes até às 19 horas, horário de Brasília, na Sexta-feira Santa. Caso o Palmeiras elimine o Novo Horizontino, Rômulo precisa ter a situação regularizada até às 15 horas, horário de Brasília, da próxima segunda-feira, 1. Essa é a condição para o meia atuar na estreia Verdão contra o São Lourenço, no dia 3 de abril, na Argentina. Por outro lado, se Novo Horizontino for a final do estadual, o meia só poderá ser inscrito na segunda rodada da fase de grupos, quando o maior campeão do Brasil recebe o Liverpool em 11 de abril, no Allianz Parque. Jornalista sugere negócio entre Flamengo e Palmeiras envolvendo Gabigol, Veiga e Gomes. O jornalista Renato Maurício Prado surpreendeu ao sugerir um negócio entre Flamengo e Palmeiras, que envolve os jogadores Gabigol, Rafael Veiga e o zagueiro Gustavo Gomes. Em fim de contrato no Flamengo e agora suspenso em uma decisão que cabe recurso. Gabigol é um dos grandes alvos no mercado do futebol brasileiro e estaria na mira do Palmeiras para o ano de 2025. O Verdão é um dos times do Brasil que monitoram o atacante de perto, com informações de que Abel Ferreira teria aprovado a chegada do camisa 10 e estaria animado com a chance de trabalhar com o jogador. Em meio aos rumores ligando Gabigol ao Palmeiras, o jornalista Renato Maurício Prado sugeriu uma grande troca de jogadores envolvendo os clubes. Gabigol vai para o Verdão e Veiga e Gomes vão para o Flamengo. A proposta do jornalista foi antes de Gabriel Barbosa ter sido suspenso por tentativa de fraude no antidoping. Eu trocaria o Gabigol pelo Veiga e por Gustavo Gomes. É ou não um bom negócio? Ou negocia algum deles, Veiga ou Gomes, e mais uma grana no acordo porque nenhum tem o status do Gabriel Barbosa, disse ele. Veiga e Gomes são titulares absolutos do time do Palmeiras. Ou seja, um negócio por esse molde, embora o Verdão tenha interesse em Gabigol, é quase impossível de acontecer. E você, torcedor, o que você acha de Gabigol jogar no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.